Olá, boa noite a todos. Boa Estamos noite. aqui em mais um encontro dos médicos poetas. Hoje vamos falar com a Maria Fernanda sobre a arte do teatro. Fique à vontade, Maria Fernanda. Obrigada, doutor Máximo, pelo convite. Me sinto muito grata por poder compartilhar sobre teatro com artistas também. Boa noite a todo mundo. Eu sou a Maria Fernanda, eu trabalho na Santa Casa junto com o doutor Máximo e eu faço teatro. Eu sou estudante, ainda estou no percurso do DRT e esse ano eu me formo, graças a Deus. Eu preparei uma apresentação sobre a arte do teatro. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu gostaria de falar um pouco sobre a origem do teatro, mas também eu gostaria de focar mais sobre o impacto dele nos dias de hoje. Mas até chegar no impacto do teatro e sobre toda a magia do teatro, antes disso eu vou falar sobre a origem dele. E eu quero convidar todos vocês para que isso seja um bate-papo, uma conversa, que vocês se sintam à vontade para fazer perguntas, para compartilharem também as experiências de vocês, e fiquem à vontade para interromper, tá bom? É um bate-papo mesmo, uma conversa. Vocês podem me ouvir? Sim, tá ótimo. Ah, então tá bom. Então, eu vou falar para vocês, primeiramente, sobre o que é o teatro. A palavra teatro, ela origina-se da palavra grega, que se chama teatron. E lá naquela época, teatron significava e significa ainda hoje, mas a origem dela é lugar de onde se vê. O teatro, ele é composto por 3 elementos, que é o texto, a narrativa, o enredo da história, o personagem, que é o ator, e também o público. Sobre esse lugar de onde se vê, como eu disse que é uma palavra grega, ela origina-se há muito tempo atrás, o teatro existe desde que a gente era gente, e nessa imagem é sobre como eram os primeiros teatros lá naquela época. Vocês já viram algo parecido com isso? Já, com certeza. Na Grécia Antiga, né, ele tinha esse formato diferenciado e os atores, eles se apresentavam lá embaixo, o clero, né, ele ficava nessas partes ao redor do palco, e isso ajudava muito a acústica, porque naquela época não existia microfone, então essa era uma forma que dava certo. Mas será que o teatro, para a gente fazer teatro, é preciso apenas um texto, um personagem e um público? Essa é a definição dele, mas não é só isso. Tem alguns elementos para ser considerado teatro, que são os elementos visuais e os elementos sonoros. Nos elementos visuais, a gente tem o figurino, cenário, maquiagem. É tudo o que ajuda o espectador a reconhecer alguns aspectos. Se a gente só olhar essas imagens, a gente já consegue identificar mais ou menos sobre o que é o espetáculo. E é isso que comunica com a gente, não necessariamente assistir a peça ou ouvir sobre a peça, mas só de ver a gente já consegue ter uma ideia. E também nós temos os elementos sonoros. Os elementos sonoros é a sonoplastia. Por que eu não estou dizendo que é a trilha sonora? Porque a sonoplastia ela é bem mais usada no teatro, que são os efeitos especiais dos sons, né? Por exemplo, a gente está numa praia, aí se usa um barulho de mar ou um barulho de pássaro. Se no caso fosse um musical, aí sim a gente poderia falar de trilha sonora, que são as músicas, né? Mas, enfim, esses são os elementos para ser considerado teatro. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o teatro no Brasil.
O teatro, ele passou por várias fases, e a primeira delas, que foi quando o teatro chegou aqui no Brasil, foi o teatro de catequese. Naquela época, quem marcou muito essa fase foi o padre José de Anchieta, que ele foi um jesuíta espanhol. Ele foi considerado o primeiro dramaturgo, primeiro gramático, primeiro poeta e um dos primeiros autores de literatura brasileira, e claro, com um teor religioso, né? Quando os jesuítas chegaram aqui no Brasil, encontraram apenas índios, e naquela época, o que estava mais em alta aí era essa crença religiosa e essa imposição religiosa também. Então o teatro foi, não, naquela época já não era teatro, né, mas é o que a gente já passou a considerar. O teatro era uma forma que eles usavam para catequizar os índios que eles encontravam. Enquanto eu estava fazendo essa pesquisa, eu vi essa foto, que não é do padre José de Anchieta, mas a foto à esquerda, onde a gente tem a Via Sacra de rua. Eu achei muito interessante, porque eu já vou falar um pouquinho sobre o teatro na atualidade, mas é por conta dessa imagem, que ela foi tirada na Rocinha, e é sobre o evento, não era a Via Sacra, mas era sobre um movimento de resistência. Era um protesto referente à violência que tem na Rocinha, no Rio, a matança, as chacinas por conta de terra e sobre a questão de droga, e foi uma forma que a população encontrou para demonstrar, né, a sua revolta social, a sua revolta política, e eu achei muito interessante. Essa foto, ela se enquadra nessa parte da catequese, porque naquela época o teatro ele começou dessa forma, e depois dessa parte da catequização dos índios, o teatro ele começou a expandir em formas de manifestações nas ruas, danças, músicas, começaram a usar máscara, e o que isso lembra, né? Isso traz uma referência aos dias de hoje, de quando a gente sai na rua cantando, usando máscara, usando um figurino. Nessa época já era o pré-carnaval. E depois disso, em 1808, o teatro ele teve uma nova forma, que foi com a vinda da família real. Naquela época, o Dom Pedro VI, quem veio aqui para o Brasil, ele decretou essa imagem que eu coloquei aí, que é sobre decretou para que o teatro ele fosse feito de uma forma oficializada, vamos dizer assim. Porém, naquela época, o teatro ele era etilista com a vinda do Dom João VI. Nessa época, o teatro ainda era etilista e não refletia os costumes do povo e nem da cultura. Um momentinho, tá, gente? Tá. Já vamos para a comédia de costume, tá? Depois que teve a mudança do Dom João, aí a gente já tem grandes nomes, que é o criador Molière. Essa época, o Brasil já começou a ter mais independência literária, que era a crítica da sociedade por meio do humor.
esse criador ele era francês, e ele veio para o Brasil para fazer teatro. E ele trouxe uma obra que ficou muito famosa e marcou essa época, que se chama As Preciosas Ridículas. Esse foi o primeiro texto dramaturgo dele, e quem entrou nessa vibe foi o artista, que na época pioneiro, Martins Pena. Ele também marcou muito, porque ele foi um dos primeiros a fazer teatro no Brasil. O teatro ele veio aí de outros países, e Martins Pena começou a fazer o teatro brasileiro crescer. Depois dessa parte do romantismo, né, que é a fase do Molière, do Martins Pena, a gente entra na fase do teatro, que é o teatro de revista, que já é um teatro mais realista, que começou a partir de 1855. Nessa época, a gente tem grandes nomes, como Machado de Assis, Arthur de Azevedo, Nelson Rodrigues, que eu sei que o doutor Máximo gosta bastante, né, doutor? Já comentou sobre ele. Sim. E ele fez uma grande obra nessa época que se chama Vestido de Noiva, no Rio de Janeiro, em 1943. E é esse espetáculo que eu coloquei aí no slide, que foi a primeira obra brasileira. Essa época também marcou bastante, porque foi logo após a proclamação da República e o fim da escravidão. Essa peça eu assisti em São Paulo, é linda. Doutor, eu não acredito. O senhor assistiu ela? Assisti em São Paulo, tem um tempinho já. Eu não sei, acho que eu estava no cursinho, acredito que na época do cursinho. Que legal, Linda, doutor. muito legal. Deixa eu voltar. A gente já vai para a fase do TBC. Como eu disse, o teatro ele é composto por várias fases, até chegar à fase de hoje. O TBC é o Teatro Brasileiro de Comédia, que começou a partir de 1948, que também trouxe grandes nomes de artistas que são muito conhecidos hoje em dia, que é a Cacilda Becker, Sérgio Cardoso, Fernanda Montenegro. E nessa época começou a se surgir os grupos de teatro. Os que nós temos registros, os mais famosos, foram o Teatro Oficina e Teatro de Arena. O Teatro Oficina foi fundado por José Celso, né, falecido no ano passado, e o Teatro de Arena ficou muito conhecido pela obra de John Francesco, Eles Não Usam Black Tie. Alguém já assistiu? Não. É muito famosa essa obra. Tem um filme, inclusive, né, Fê? Tem um filme, sim. É muito bom. Você já assistiu, Leandro? O filme, sim. Muito bom mesmo. Durante a ditadura, o Teatro Oficina, ele foi invadido pelo CCC, que era o CCA, Comando de Caça aos Artistas, e foi uma época que marcou muito o teatro, porque esse TBC ele veio na época de 1948, porém, em 64, o Brasil já sofreu o golpe militar. Então, com isso aconteceu a perseguição de artista, a censura dos textos e dos espetáculos. E eu falei sobre o Teatro Oficina, agora falando sobre o Teatro de Arena, foi um teatro que reagiu ao golpe militar com inovação estética e resistência política. Em 64, teve o golpe militar, enfim, e trouxe a nova conjuntura econômica, fazendo com que esses grupos de teatro não sobrevivessem mais. E aí, em 1968, teve a Marcha contra a Ditadura, que é essa imagem que eu coloquei aqui. Deixa eu voltar agora.
Pronto. Agora que eu já falei um pouquinho sobre a origem do teatro, o que eu quero voltar a atenção é de toda a história dele, né? E de como o teatro ele tem um impacto muito grande, né? Na história do Brasil. Ele começou a surgir, sofreu o golpe militar e depois disso ele ressurgiu muito mais forte, fazendo crítica política, mas o teatro também pode ser além disso, que já é uma coisa, para mim, muito legal, a gente ter um meio de fazer críticas políticas, críticas sociais, abordar vários temas que de forma divertida ou de forma que façam com que as pessoas tenham consciência, mas enfim, o teatro ele também é um meio para que as pessoas possam rir, possam relaxar, não necessariamente trazer isso à tona de uma questão sobre a consciência da sociedade, enfim, mas também só de sentar e relaxar, assistir uma peça divertida, gostosa, como o stand-up. E hoje em dia, muitos meios que a gente assiste, participa, tudo é teatro, né? Por exemplo, naquela época, a Via Sacra, né, quando começou lá com o padre, com os jesuítas, tudo começou com a Via Sacra nas ruas, e aí depois já começou a expandir as pessoas com acessórios, ouvindo música, aí já veio o carnaval, e enfim, eu acho que o teatro, ele tá presente na nossa vida, né? Inconscientemente, sempre esteve. E acho que nos dias de hoje é ainda mais forte. E trazendo essa possibilidade da gente questionar, da gente consumir cultura, que eu acho muito importante. O teatro, ele era mais forte no Rio de Janeiro, né? Hoje em dia não está mais tão forte, graças a Deus. Eu falo graças a Deus porque eu sou de São Paulo, mas ele tá mais forte aqui em São Paulo, e eu acho que a gente precisa consumir, porque eu não vejo muito uma propaganda tão forte, né, de teatro. A gente está mais acostumado com essas novas plataformas de streaming, mas tem tanta coisa boa, tanta coisa que eu acho que vale muito a pena. Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Fê, que legal, cara. Muito gostoso falar sobre teatro. Eu sou suspeito para falar, né? Comecei em 86. E Caramba, assim, quanto tempo? não, foi ontem, para. Foi ontem mesmo. Foi ontem, 86 foi ontem. Uhum. E assim, o teatro de arena que você comentou é muito legal, porque ele surgiu numa necessidade de se proteger. Então, o ator se protegia como? Com o próprio público. Que teatro de arena é justamente como uma arena. O ator fica no meio e o público fica em torno do ator. Então, Leandro, no caso, e você já foi lá? eu já fiz teatro de arena. Quando eu faço shows com palhaço e tal, geralmente é teatro de arena. Eu estou cercado pelas crianças, né? Então, é aquela dificuldade. Não tem como você não dar as costas para o público, porque em algum momento você está de costas. Aquela regra básica do teatro. Mas sensacional o tema que você está abordando, Fê. Eu sou suspeito para falar. Mas você participou do filme que a gente fez lá na Santa Casa, inclusive, né? Está lá mais de 1.000 visualizações no YouTube, né? Bendito Plantão. Anos atrás, né, Leandro? Sim. Foi ontem, foi ontem, final de ano, para. E você sempre com esse carisma, essa vivacidade no falar aí. Parabéns por trazer esse assunto tão gostoso para a gente. Obrigada, Leandro, por estar participando. Eu fico muito grata. Alguém levantou a mão? Quem gostaria de falar também? Ah, pode falar, fica à vontade, Sofia. A famosa Sofia, essa é a famosa Sofia, Maria Fernanda. Tudo bem, Sofia? Boa noite. Boa noite. Desculpa ter chegado atrasada, mas eu saí voando de serviço para tentar chegar, só que aqui em São Paulo hoje não choveu e todo mundo saiu de carro. Eu imagino. É uma loucura. Mas, Fernanda, eu estava vendo aquela parte que você falou do incentivo do teatro hoje em dia, que não existe tanto essa procura e mais as plataformas de streaming. Existem hoje também
a parte positiva, que são os associados, né, como o Banco Bradesco e outros mais, que fazem essas programações para teatro. Sim, aham. E aí eu acredito que eles dão meia entrada para estudantes. Estudante, sim. Também tem a classe dos idosos, que tem os ingressos bem acessíveis, tal, né? Eu acho que nesse nicho é bem centralizado, porque tem peças maravilhosas que a gente vê a programação, só que não passa na mídia, né? Por exemplo, assim, os funcionários do Banco Bradesco, quem trabalha lá, os clientes VIP, né, de algumas contas, Prime, por exemplo, tal, assim, eles ganham ingressos, né, para teatro, tal, para os espetáculos. Só que não é divulgado na TV, né? É muito restrito, né? É muito restrito, é isso que eu queria passar. E está errado, né? Porque, na verdade, isso teria que ser mais divulgado. Tem peças lindíssimas que são apresentadas, inclusive de dança também, não só do teatro encenado, mas também de espetáculos de dança e tal, e isso não é divulgado, né? Sim, É uma pena, infelizmente. é uma pena, porque nós estamos aí nas redes sociais e estamos todos dentro dessa questão da informatização, e eu não vejo, eu realmente sinto o que você sente, entendeu? Eu não vejo essa participação do público em ser informado para essa ocorrência. E eu achei interessante também, porque eu gosto muito do teatro de rua, que é aquele teatro regional, aquele teatro do interior, aquele teatro do circo, né? Eu acho esse tipo de teatro, ele me atrai, porque ele chama o público, né, para você participar da peça. Ele tal. reflete, né, a realidade do povo. Ele reflete Isso a é realidade legal. tanto regional quanto do contexto social ali, né, da comunidade e tal. E eu estou vendo que esse tipo de teatro está muito mortinho também, ele está morrendo, né, porque as pessoas já se interessam mais por ficar na internet e tal, e isso está meio que atrapalhando até o contato desse artista, né, com o próprio público, né, porque o que sustenta o artista é o público, né? Durante a pandemia, o teatro ele deu uma parada, eu não vou dizer completamente, né, mas deu uma boa parada, e desde o ano passado, ano retrasado, o teatro está voltando aos pouquinhos, mas a saída para isso, contra essa falta de informação, é a gente procurar saber, porque se a gente acompanha páginas de teatro, se a gente se informa sobre isso, a gente vai ter informação e a gente vai ficar sabendo de peças lindíssimas que não são divulgadas, mas tem muita coisa boa, tem muita coisa gratuita em São Paulo, e basta a gente procurar saber e a gente se informar. Se a gente não faz parte desse meio, realmente a informação não chega, mas a saída para isso é acompanhar. Você ainda tem umas plataformas que elas informam roteiros, onde está passando e tal. Você tem esses links? Eu posso compartilhar sim no grupo. Uma dica legal, Sofia, acompanhe o Sesc, que o Sesc sempre dá grandes dicas de teatro também. Boa, e tem Leandro. também uma plataforma muito legal que eu me lembrei quando a Fernanda estava falando, que é uma plataforma que sai toda a programação de teatros de São Paulo, inclusive do Teatro Municipal também, né? Então, engloba peças, vem o preço do ingresso, se paga meia, onde você vai sentar, é tudo organizado. Fernanda, posta lá, porque eu acho que isso é muito importante para a gente, né? Assim, claro, eu vou compartilhar sim. Vamos divulgar. Tá ótimo, muito obrigado, viu, Maria Fernanda? Excelente apresentação, Eu parabéns. Agradeço, doutor, obrigada. Falou muito bem e todos adoraram. Obrigada. Agora, nosso convidado surpresa, né?
Por favor, Leandro, com a palavra. Leandro. Está no mudo. Eu falar menos. Fê, parabéns mais uma vez, show de bola. Obrigada, né? Leandro. Um assunto aí gostoso demais de tratar. Se for deixar esticar o assunto, meia-noite é pouco para nós, e amanhã é dia de correr o trecho, então não dá. Mas eu trouxe um poeminha que eu fiz aqui, na verdade é quase uma crônica, não é bem um poema. Eu fiz ele aqui entre ontem e hoje, né? O doutor me convidou aí para estar sendo convidado de surpresa nessa sua maravilhosa apresentação, e eu fiz uma crônica chamada A Arte e a Vida. A arte imita a vida, ou seria a vida que não tem criatividade? Pois os palcos e as telas encenam vidas, na verdade, janelas da vida. Chamo de janelas, pois, quando abrem-se as cortinas, passamos a conhecer um personagem que geralmente já nasceu, e agora vamos acompanhar uma parte de um pouco de sua história, e um pouco, talvez horas apenas, de sua história, ou talvez um pouco mais. Nos despedimos dele e jamais o veremos, a não ser que haja a parte 2. Mas essa história fará parte de nossa vida para sempre. Quando um autor cria um personagem, na verdade ele cria uma vida que pode vir a ter poucas horas na tela ou nos palcos, mas na vida de quem o assiste pode ser uma virada de página, um alerta de vida, uma guinada, um acender da chama da vontade de viver. Seja no cinema ou no teatro, a interpretação do ator significa emprestar o seu corpo a sentimentos e a uma vida que não são dele. E isso demanda experiência técnica, esforço e muito amor. A arte imita a vida, e a vida retribui a arte com o dom da vida, que é uma arte. Pode ser que tenha parecido um pouco confusa essa frase, mas qual arte não é confusa? Vemos histórias na vida real que parecem roteiro de cinema, histórias no cinema que parecem ser a nossa biografia. Afinal, quem imita quem? No coração dos autores reais, nascem histórias fenomenais que fazem as plateias pedirem por mais. E pelas mãos do autor da criação, nascem vidas que produzem histórias dignas de emoção. O riso, choro, a alegria, a tristeza, a dor, o alívio, o desespero, a esperança, tudo isso são elementos que encontramos nos dois palcos, nas telas e palcos dos cinemas e do teatro, e no palco da vida. Pois a vida imita o roteiro da arte, que imita a originalidade da vida. Valeu. Que lindo, Leandro. Parabéns. Para você, Fê. Gratidão. Parabéns, Leandro. Excelente, viu? Muito bonito, realmente. Valeu, gente. Bom, então, é isso. Eu vou estar encerrando agora. Obrigado a todos.